Fala, meu amigo, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa leitura de Provérbios ao longo deste mês. Nós vamos hoje para o nosso 14º capítulo e se você perdeu algum dos 13 anteriores, é só conferir na playlist que vai estar aparecendo aqui no canto e assistir tudo aquilo que você ainda não viu para poder receber o máximo da palavra de Deus. Então, sem mais delongas, capítulo 14 de Provérbios. E para a gente começar a nossa conversa sobre o capítulo de hoje, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que você faz quando precisa decidir alguma coisa? O poder de decisão que a gente tem é uma bênção. É muito bom você poder escolher o seu caminho. No entanto, também pode ser um pouco assustador, especialmente se você pensar que não tem como ter toda a certeza de que está escolhendo o caminho certo. Mas, por outro lado, o não decidir nunca foi, nunca será uma opção. A cada instante a gente está tomando alguma decisão, por mais que a gente não perceba, mas o nosso dia a dia é formado por uma série de tomadas de decisão. Você todo dia, de repente, se pergunta, será que eu como arroz ou feijão no meu almoço? Será que eu pego esse ônibus que está vindo ou espero o próximo? Será que eu estudo violão ou estudo bateria? Será que eu faço direito ou eu faço engenharia? É bem verdade que nem todas essas decisões têm o mesmo peso. Agora, uma coisa é fato, sobre nenhuma delas a gente tem como calcular qual vai ser o seu impacto final. E parece que quanto mais opções nós temos à nossa disposição, mais difícil se torna escolher, não é verdade? Entrando agora no capítulo 14 de Provérbios, a gente lê no versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, 12. Tudo bem que pode parecer meio dramático pensar que essas decisões que a gente exemplificou agora há pouco podem acabar nos levando à morte. Agora, o que o autor quer se referir, quer nos admoestar, é para não vivermos de maneira inconsequente. A gente precisa, antes de qualquer coisa, reconhecer que as nossas escolhas são falhas. O nosso julgamento pode ser equivocado e a gente pode acabar escolhendo o caminho errado. E olha como o autor segue ao longo desse capítulo, condenando o comportamento irresponsável. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Provérbios 14, 15. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Provérbios 14, 16. Sendo assim, a gente já percebe que a nossa preocupação acerca de como vamos tomar nossas escolhas não é vã, e que a gente deve sempre buscar a sabedoria para todos os nossos atos. Opa, sabedoria? A gente já falou um bocado sobre sabedoria. E uma das coisas mais importantes que nós falamos é que o temor do Senhor é o princípio para se obter a sabedoria. Como a gente vê lá no versículo 10 do capítulo 9 de Provérbios, se você ainda não viu o vídeo do capítulo 9, corre lá e vê agora. E observa que esse capítulo 14 também fala sobre isso, alguns versículos à frente. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 14, 27. Agora, imagina se você pudesse caminhar lado a lado com alguém que te ajudasse nessa tomada de decisão. Um guia para a sua vida, mas não um guia qualquer, um guia que conhece perfeitamente todo o seu futuro e que, com isso, pode te mostrar quais são as melhores decisões que você pode tomar. Eu te digo hoje, meu caro, você pode sim caminhar ao lado desse guia. Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente e conhece inclusive o seu futuro. Ele já sabe o que acontecerá em cada dia da nossa vida antes mesmo de nascermos, como vemos lá no Salmo 139. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Salmo 139, 16. Com isso a gente percebe que o Senhor
sempre sabe qual é o caminho certo. Agora, será que ele estaria disposto a compartilhar com a gente essa informação tão preciosa? Com toda certeza. Ele é o maior interessado em ver o nosso sucesso, em ver que nós podemos completar os seus planos para a nossa vida aqui na Terra. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Isaías 30, 21. Ele quer ser essa voz que fala diretamente ao nosso coração e nos mostra o caminho certo. E, se errarmos, se nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, ele vai nos alertar. Olha, atenção, esse aqui é o caminho. Anda por ele. Tem uma palavra que Jesus libera para os seus discípulos que eu acho extremamente reconfortante. Ele basicamente estava dizendo que eles seriam perseguidos por querer seguir a Cristo. Mas ele os consola dizendo: sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Marcos 13, 11. O próprio Espírito Santo nos dizendo o que devemos falar e o que devemos fazer a cada momento. Isso não é maravilhoso? Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vinha a resposta da língua. Provérbios 16, 1. Se você está lembrado, a gente já falou desse versículo quando falamos lá do capítulo 3 de Provérbios. E no capítulo 2 de Provérbios, quando falamos sobre o capítulo 2, eu citei a frase de um pastor que eu gosto muito, que diz assim: se você não quer sofrer como todo mundo sofre, precisa parar de viver como todo mundo vive. Deus está sempre interessado em nos guiar. Cabe a nós querer ouvi-lo. E para ouvir a sua voz, a gente precisa silenciar todas as outras vozes. As vozes que falam no nosso interior, como a nossa própria voz, a voz de outras pessoas, a voz das tendências, da moda e a voz até mesmo do próprio inimigo. Por isso, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos e pedir, como nós aprendemos lá com o salmista no Salmo 139, pedir que ele sonde o nosso coração e nos guie pelo caminho eterno. Se fizermos isso, as nossas decisões serão muito melhor tomadas e a nossa chance de errar será mínima se seguirmos no caminho que o Senhor desenhou para nós. Que Deus te abençoe. Pessoal, com isso a gente conclui mais um breve estudo de tudo aquilo que Deus quer falar com a gente. Na verdade, como eu sempre digo, cada capítulo da Bíblia, cada capítulo de Provérbios, no caso, traz muito mais do que dá pra gente falar em um vídeo. Então, se você, por acaso, não leu o capítulo 14, leia. Não se contente apenas com aqueles versículos que eu destaquei. Procure ver se Deus não quer falar com você em algum outro versículo. Tem muitos outros que eu poderia colocar aqui, sendo que não daria, não caberia em um vídeo só. Então, vamos todos ler a Bíblia cada vez mais. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, fala aí o que Deus falou com você, como tem sido essa leitura de Provérbios para você, na sua vida, o que tem mudado no seu dia a dia. Eu vou gostar muito de ouvir de você. E não deixe de compartilhar esse vídeo, de compartilhar essa iniciativa para todo mundo que você conhece, para a gente poder disseminar a palavra de Deus e o hábito da sua leitura. Fica na paz e até a próxima, se Deus quiser.